Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Reto. E aí, já teve vontade de ir embora do Brasil? Hoje a gente está com uma pessoa aqui que já foi há muito tempo, vive lá até hoje e vai poder falar um pouquinho sobre como é a experiência de viver fora do Brasil. A gente está aqui com o imenso Marcelo Basílio. Seja bem-vindo, Marcelo. Prazer, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença. E aí, quando é que você foi para os Estados Unidos? E como é que surgiu essa ideia de se mudar para lá? Bom, eu fui em 1997. A minha irmã, Margaret Shepard, que é vereadora hoje em Framingham, ela mudou para lá em 1992. Para, claro, tentar uma vida melhor financeiramente. E tentar também mudar outras coisas na vida dela. Aí ela foi a primeira a ir para os Estados Unidos. Foi uma outra irmã minha em 93, meus pais em 94 e eu em 97. 97. E você foi com essa esperança de mudar a vida financeira também? Foi assim, na realidade eu não fui para morar nos Estados Unidos, eu fui para ficar lá 6 meses, dentro da minha permanência. Que quando você chega lá, o governo americano te dá 6 meses para ficar legalmente como turista. O que acontece? Eu tinha um restaurante em Goiânia, não estava indo bem. Falei, pai, vem aqui, fica no meu restaurante, para a gente vender o restaurante enquanto eu faço uma grana, porque o restaurante não estava bem, eu tinha que pagar dívidas. E acabei ficando. E depois levei família e estamos lá até hoje. E qual que é a dificuldade, a primeira dificuldade que você sentiu chegando lá em solo americano? Bom, a primeira dificuldade do brasileiro quando chega nos Estados Unidos é moradia, emprego e língua, falar inglês. Mas hoje está bem melhor, mas antigamente, quando a gente chegou lá, não tinha suporte hoje tem, por exemplo, de um lugar que chama Centro Bom Samaritano. Inclusive foi meu pai que criou isso aí. E o que é? É um bem-vindo aos imigrantes, com moradia, com emprego, com seguro-saúde e tem também escola de inglês. E aí você chegou lá e foi fazer o quê? Fui trabalhar com a minha irmã fazendo faxina. Faxina. Trabalhei limpando casa. Aí, por algum tempo, né? Até eu ver o que eu iria fazer. Aí, meu cunhado, ele tá lá há 30 e poucos anos, ele tinha um restaurante, uma churrascaria e uma casa noturna. Aí eu me identifiquei que eu gostava de trabalhar nessa área com o público e fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele 12 anos. Carlos Silva, obrigado. E você falou que o governo americano dá 6 meses para você ficar como turista, né? Correto. Quando estava chegando no final desse tempo, você fez o quê? Fiquei, não tinha outra opção. Teve que ficar ilegal. Ilegal. E foi muito complicado? Até 2001. Até 2001. Quando eu dei entrada no meu processo pelo restaurante do meu cunhado, que é o Carlos Silva, que me deu o primeiro emprego. Dar entrada em um processo para você poder ficar legal. Porque na época existia uma lei aberta, que hoje ela está fechada. Inclusive foi o Clinton que reabriu essa lei. Foi em 2001, que chama 245I. O que acontece? Você tem que se qualificar para aquela lei. Cozinheiros, pintores, gente que tem um carpinteiro. Então tem que ser qualificado para aquela lei. Demora 5 anos o processo. E nesse tempo era medo de ser pego pela imigração? Cara, eu nunca tive medo de ser pego pela imigração, porque Massachusetts é um estado que não tem batida de imigração. Raramente. E naquela época, então, era tranquilo. Agora que apertou um pouco com o governo Trump. E do que você sentiu mais falta quando você chegou lá? Os amigos. Os amigos. Porque aqui eu sou muito conhecido aqui em Umas. E cheguei lá, não tinha amigos, eu gosto de um barzinho fim de tarde. Lá, na época que eu estava lá, não tinha. Só tinha, por exemplo, o restaurante do meu cunhado, que é uma casa noturna, um bar. E eu senti falta dos amigos. Foi o principal que me causou assim, vontade de voltar para o Brasil. Aham. E isso aí passou quando? Foi de uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Tem pessoas que vai lá, nunca mais volta para o Brasil, que é o melhor lugar do mundo. Fica lá, tá. Tem gente que está lá há 20 anos e não tem vontade de voltar aqui para o Brasil. Mas eu não, eu gosto do Brasil, gosto de Goiás e principalmente de Umas. Marcelo, e como é que é a qualidade de vida nos Estados Unidos? Ó, comparativo com o Brasil que a gente vai fazer, claro, Isso. né? É bem diferente daqui. Vamos lá, seguro-saúde. Lá é o seguinte, se você ganha até mais ou menos $32 mil anual,
você tem o direito a um seguro-saúde de graça. Que eles falam que é o free care, mas é só apelidos que dão, né? O Mass Health. Aí, assim, quanto mais você ganha, você vai caindo em categorias. Aí você paga um X por aquele seguro-saúde. Se você ganha muito, você paga um justo pelo seguro-saúde. Se você não ganha nada ou ganha pouco, você não paga nada. Entendi, então é equilibrado, né? Isso. Vamos agora voltar para bens de consumo. Roupa, que né, pessoal brasileiro, né? Então, acho que todo mundo gosta de uma roupa boa, né? Tal. Roupa lá é muito barato. Calçado, muito barato. Eletrônico, todo mundo já sabe. As estradas, rodovias, carros, tudo, metade do preço quase daqui. Combustível. Alimentação, como é que é? Rapaz, eu não fico muito a par de alimentação, porque eu quase não vou em supermercado. Mas não é tão grande essa diferença para o Brasil, em termos assim, eu acho que uns 50% a mais. Mas em compensação, o salário lá é outro. Né? E como é que funciona o salário lá? É por horas, não é isso? Isso, por hora. O salário mínimo lá eu não tenho certeza, mas está em torno de 10 a 12 dólares a hora ou 9 dólares a hora. Eu não sei se depende do estado ou é no país todo. Porque lá você sabe, lá os estados, cada estado tem um tipo de lei, tanto no seguro-saúde, eu não sei que termos de salário, mas gira em torno disso aí. E aí a pessoa que faz a sua carga horária? Geralmente a empresa fala, você pode fazer 40 horas ou 20 horas, existem os empregos full-time. Full-time é tudo que é 40 horas assim. Aí existe o part-time, que é, normalmente a pessoa chega, vai trabalhar de manhã, por exemplo. Meu pai entregava jornal. Quando ele chegou lá, ele foi entregar jornal. Ele fazia, acho que das 4h30 da manhã até as 7 da manhã. São rotas. Tem rotas maiores, que você gasta mais tempo, e rotas menores. Aí depois você vai para o full time, que é o emprego o dia todo. Ou seja, o de entrega de jornal é part-time. Nessa questão, então, uma das coisas mais difíceis é a moradia, não é isso? Difícil. É caro? Hoje está muito caro. Para você ter uma ideia, um apartamento de 2 quartos está em torno de 1.700 dólares na cidade de Milford, onde eu moro. Em Framingham, em torno de 1.800 dólares, em condomínio. Mas se você tem a opção de alugar em casas de 2, 3 famílias, que existe muito lá, casas antigas, né? No andar de cima mora uma família e tal, já cai um pouco, mas é 1.700, 1.500. Um quarto em Boston, só o quarto, assim, tem uma casa, mora, vamos supor, 4 amigos, cada um aluga um quarto, eles alugam mais $1.000 cada um. Então, esse é o grande problema dos Estados Unidos hoje, não só para o imigrante, mas como o próprio americano. A maior reclamação que eu vejo lá é que essa questão, moradia, subiu demais. E em Massachusetts, subiu um absurdo. Massachusetts, em renda per capita, é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos. Só perde para Nova York. Mas, em compensação, o custo de vida lá é alto. Mais alto. Mas mesmo sendo mais alto, é melhor. Vale a pena. Então vamos lá, Marcelo. Se hoje eu resolvo me mudar para os Estados Unidos, fazer uma vida nova lá, quais são os primeiros passos? Vou chegar para o Junão e vou falar assim, Junão, primeira coisa, aprende inglês. Segundo, pega o visto. Terceiro, aprender a dirigir. Então são essas 3 coisas básicas. Ir com visto, bonitinho, chega com inglês pelo menos básico e aprender a dirigir. E tem, você mencionou que tem um lugar, que foi até o seu pai que fundou, né, que recebe os imigrantes, não é isso? Isso. É legal entrar em contato com esses lugares? Com certeza, sem problema, né? Sem problema. Você liga, cheguei, estou precisando de moradia, estou precisando de emprego, o que vocês têm aí? O Centro Bom Samaritano é mantido pela Igreja Católica, mas ele dá o suporte para todas as religiões. Chegou, não tem esse negócio. Todo mundo vai ser atendido. Então, visto, falar inglês, saber dirigir. São as porque principais coisas. É o básico, né? Porque imagina chegar num país se você não sabe falar a língua. Você vai trabalhar. Tem emprego para quem não fala, mas vai ser um salário menor. Quanto mais qualificado você é, melhor. Por exemplo, se eu fosse hoje para os Estados Unidos, eu queria trabalhar na área da construção. Construção para os brasileiros, para os imigrantes em geral que estão lá, é o que hoje está dando mais dinheiro.
E quais os lugares que você aconselharia para morar lá nos Estados Unidos? Eu, como conheço só Massachusetts e gosto de lá, né? Aham. Massachusetts é um bom lugar para morar. Nova York também é um bom lugar, porque ali está perto da comunidade brasileira e um vai dando suporte ao outro. Então, eu iria para Nova York ou Massachusetts. Flórida é muito bom. A qualidade de vida lá é muito boa, as praias, tudo, mas o salário já não é o mesmo, né? A quantidade de emprego já não é o mesmo que temos no norte. Você citou o governo, o atual governo de lá, com o Trump, ele é muito restritivo nessa questão de imigrantes, né? O que será que mudou? Bom, o Trump, ele está tendo, como que eu vou dizer, o ICE é a polícia de imigração. ICE? Chama ICE. E, então o ICE está mais atuante em fábricas, em fazendas, então estão tendo mais batidas, né? E ele está colocando leis que está tentando segurar um pouco a legalização de quem já está lá. Ele falou assim, eu quero quebrar a corrente. A corrente é assim. Minha irmã chegou em 92, hoje ela é cidadã americana, Margarete, legalizou meu pai. Meu pai vai e me legaliza. Eu vou e legalizo o meu filho. Então ele está querendo quebrar essa corrente, colocando leis impedindo que um parente qualificado legalize o outro. Então, essa é uma das dificuldades, né? Mas tem várias outras. Com a chegada do Trump no governo, surgiram aqueles que eram os anti-imigrantes, assim, debaixo do quietinho ali, né? Não estava muito exposto. Aí, quando chegou o Trump no governo, eu mesmo vi aquelas caminhonetes com bandeira americana, puxando aquela coisa toda. A gente já sabe que são pessoas que é o Trump, né? E a gente que não é muito ok com imigrantes lá nos Estados Unidos. Você acha que ele deu voz para essas pessoas que não queriam, que não aceitam, né? Porque eu sei que é difícil, por exemplo, em uma, você já pensou chegar aquele tanto de outras pessoas de outros países aqui e vai virar uma competição, né? Aí os americanos falam, os imigrantes estão tirando empregos dos americanos, mas na realidade não estão. Você não vê americano trabalhando na jardinagem, que é o landscape. Você não vê americano com limpeza de casas, que é a faxina ali e tudo. Nos restaurantes, lavando prato. Então, esse tipo de emprego, os imigrantes não estão tirando dos americanos. Porque aí tem agora, claro, que já tem os imigrantes mais qualificados, né? Aí há essa competição, mas nada que eu vejo que prejudique, porque tem muito emprego, pelo menos no nosso estado. E você mencionou sobre essa corrente de legalização. Quais são as formas de um imigrante que está lá com o visto conseguir essa permanência efetiva? Tem duas maneiras, ou familiar ou por trabalho. Ou por trabalho. Aí familiar é o seguinte, por exemplo, a Margarete, ela legalizou casando com um cidadão americano. Aí ela pode aplicar para os pais, para os irmãos e para os filhos menores, porque cada um cai em uma categoria. Os pais, os filhos menores, recebem o green card quase de imediato. O irmão demora 10 a 12 anos. O filho solteiro adulto, 6 anos. O filho solteiro casado, 9 anos. Então, no familiar, cada um é uma categoria. Aí já por trabalho, por exemplo, os Estados Unidos estão precisando de um engenheiro eletrônico. Aí você vai, aplica para a empresa lá, nos Estados Unidos, a empresa vai mandar o formulário primeiro manda para o departamento do trabalho. Você pega um diploma, chama Labor Certificate. Eu passei por esse processo, por isso que eu sei como funciona. Saiu o Labor Certificate, aí manda a papelada para a imigração para ver se você qualifica e está tudo ok. E aí acabou, o green card é efetivo. 10 anos, mas você pode renovar. Né? Mas assim, por exemplo, o Trump agora estão colocando leis. Por exemplo, eu tenho um green card. Se eu estou dirigindo e sou pego sob influência de álcool ou algum tipo de droga, a polícia vai me parar, vai me prender, eu vou ter uma corte e vou ter uma escolinha, lá chama DUI, esse tipo de quando pega. Tá, beleza, arrumei um advogado, paguei a corte, estou com green card. O dia que eu for aplicar para a cidadania,
vai aparecer esse processo contra mim. Aí o Trump quer que essas pequenas coisas que a gente acha que é pequena, né? Uhum. Vai barrar eu aplicar para a cidadania. Ele está querendo colocar essa lei. É. São várias outras, isso é uma das que eu estou lembrando. Mas são várias dificuldadezinhas, né? Que ele está colocando. Cada dia ele coloca algum tipo de... Como é que ele acrescenta lá, né? Vamos supor, mais um item para poder dificultar o imigrante a legalizar. Então é muito complicado ficar lá ilegal, né? Complicadíssimo. Primeiro, você está dirigindo sem carteira, como é que faz? Antigamente, você usava uma carteira internacional. E era validada, acho que só quando tinha um visto. Mas a pessoa continuava dirigindo, aí o policial às vezes parava, dependia muito do policial se te liberava ou não. Hoje em dia eles nem aceitam essa carteira internacional, só se você tiver com visto. Mas fora dele, eles já vão te prender o carro. Normalmente você não vai preso, mas tem corte. Corte é perante juiz, pagar lá 500 mil dólares. Complicado. Ilegal lá, tá difícil, não tá fácil não. Por exemplo, antigamente, se você tivesse o CPF lá, chama Social Security, você ia no Detran lá, conseguia tirar a carteira de motorista. Hoje em dia não. Você tem que estar legal. Eu, para me renovar minha carteira, eu tive que mandar o meu green card, o número dele. O Detran entra em contato com o departamento de imigração, online, tudo rapidinho, coisa de 1 minuto. Pá, checou, está liberada a carteira. Então, para quem não sabe, a irmã do Marcelo, Margaret Shepard, foi eleita a primeira vereadora nos Estados Unidos em 2017 e foi reeleita dia 6 de novembro, é isso? Isso. Fala um pouquinho pra gente do que a Margaret faz lá e os planos dela, porque ela ajuda muito na questão da imigração, né? Não é na questão da imigração, ela ajuda num todo lá, dando suporte, não só na imigração, para os imigrantes que vão chegando também, com dicas, né, de como se dar melhor lá nos Estados Unidos. A Margaret, ela foi para lá em 92, ela era orientadora educacional, aqui no Ari Valadão. Ela foi presidente do Sindicato das Orientadoras Educacionais de Goiás. Então ela já tinha uma experiência nessa área política, entendeu? Aí ela sempre gostou de política. Ela foi para lá, aí ela começou a trabalhar também na igreja junto com meu pai lá, ajudando os imigrantes com algumas dificuldades. Aí o pessoal falou, ela foi tendo mais contato também com o pessoal da comunidade americana, do bairro dela, que ela foi se interessar para entrar na política e ajudar os imigrantes, né, com dificuldades também, e dar voz, né, aos brasileiros que moram, principalmente na cidade dela, que é Framingham, em Massachusetts. Ela é uma vereadora distrital, ou seja, por bairros, por distritos. E quem é eleito nesse tipo de distrital, né, nesse tipo de eleição, tem 2 anos de mandato. Se ela optar por candidatar pela cidade toda, é 4 anos de mandato. Então ela optou por 2, agora reeleita por mais 2 anos. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com você, João. Prazerzão. E queria que você deixasse aí para o pessoal dicas. Para quem está querendo ir, deixa uma dica aí para a galera se organizar, para onde que é melhor de ir. Deixa um pouquinho de sua experiência. Bom, pessoa, por exemplo, o visto, né? Alguém deve ter perguntado, é difícil o visto. Realmente, não é fácil. Mas o que tem que fazer? Procurar uma agência de viagem. Lá eles vão dar dica de como é que você vai, os primeiros passos, a documentação, o que você precisa para ir de maneira legal para os Estados Unidos. Uma dica assim, bom é a Disney, Nova York, fazer parte de grupos que estão indo em excursão. E escolher uma época boa de temperatura. O meu estado lá é muito frio e muita neve. A partir de setembro nós já estamos enfrentando um pouco de frio. Dezembro já com muita neve, 10 abaixo de 0, 15 negativo. Então, às vezes a gente sai daqui de Goiás, não tem experiência com um país com essa temperatura, e você vai sentir. Eu senti quando eu cheguei lá, na segunda vez, porque eu fui em 97, foi minha terceira vez. Porque eu fui em 95, fiquei 20 dias, fui em 96, fiquei 30 dias. E eu fui a primeira vez em setembro, temperatura amena.
Fevereiro, na segunda vez, voltei rapidinho, que eu não aguentei o frio. Então, o ideal é maio, junho, julho, que você chega no calor e vai se adaptando com a temperatura que vai mudando, né? Nessa época. Você acha que é melhor chegar e procurar um desses lugares para já arrumar um emprego? Com certeza. O emprego não falta. Uhum. Isso aí pode ter certeza. Só que vai depender, igual eu te falei, da qualificação de cada um, é o tanto que ele vai receber. Né? Igual eu falei, um bom profissional dentro da área da construção ganha bem. Um carpinteiro, um assentador de piso, quem mexe com telhado. Mas o que não souber também aprende. Lá hoje em dia existem escolas para esse tipo de profissão. Lá melhorou demais em relação aos últimos 20 anos que eu estive lá. Hoje é um paraíso para nós que enfrentamos muita dificuldade. Nós não tínhamos canais de televisão brasileiro lá. Hoje em dia tem Record, tem Bandeirantes, tem a Globo, tem ao vivo e a cores. Então, tem padaria brasileira, açougue brasileiro, supermercado brasileiro, na nossa região. Claro que lá no Kentucky, lá no Mississippi, longe daqui onde estão concentrados os brasileiros, você não vai achar. Por isso a minha dica é, procure onde tem maior comunidade brasileira. Fique junto dos conterrâneos, que é um ajudando o outro. Certo, muito bom. Muito obrigado novamente, viu? Obrigado a você. E é isso aí, galera. Vídeo novo toda terça-feira às 7 horas da noite. E é isso aí, valeu demais, é nóis.